Bom, tem uma pergunta aqui da Keila, dizendo assim, para quem tem diagnóstico de hipotiroidismo, o 14, para tireoide, é um grande aliado? Ele é exatamente para isso. Ele tem aí a vitamina A e o iodo, que são os grandes combustíveis da tireoide, tá? Principalmente para quem tem hipotiroidismo. Para quem tem hipertiroidismo, os hormônios tiroidianos já estão em excesso, ele não precisa disso. É para quem tem hipo, para quem está em falta da tiroxina ou da triodotiroidina, que são o T3 e o T4, os hormônios tiroidianos. A gente tem essa pergunta aqui do Jardel Barros: os minerais já são naturalmente ionizados. Cátions e ânions circulam naturalmente, fazendo todo o corpo funcionar. Qual o papel da ionização feita em laboratório, uma vez que praticamente tudo que ingerimos e temos no nosso corpo já ficam ionizados naturalmente? Bom, Jardel, a gente tem um estoque aqui muito grande de literatura a respeito desse tema. Inclusive, a Anvisa foi lá na fábrica querer saber o que é esse negócio de ionização, procurou e não achou o erro e teve que ir embora. Então, o que eu posso falar para você? A nossa literatura, o que a gente tem aqui de artigo, e se você quiser a gente pode também compartilhar, não tem problema nenhum, é que os minerais eles são naturalmente neutros eletricamente, com o mesmo número de prótons e elétrons. E aí a modificação dessa carga elétrica é que faz o surgimento dos ânions e dos cátions. Inclusive aqui a gente pode mandar para você um estudo entre um grupo de pessoas que fez a suplementação de minerais quelados e um grupo de pessoas que fez a suplementação de minerais ionizados. E a diferença no aumento sérico desses minerais, inclusive demonstrando a eficiência e a diferença entre você suplementar um mineral ionizado e um mineral quelado. Então, assim, o que eu posso te dizer é que a literatura fala que os minerais são eletricamente neutros e que o processo de ionização transforma essa carga elétrica e ele chama a atenção dos receptores iônicos das membranas celulares e por isso ele é mais facilmente chamado para dentro das células, digamos assim. Inclusive, o que tem no artigo nosso é o seguinte: uma vez que esse mineral está lá na corrente sanguínea, seja ele quelado ou seja ele ionizado, ele fica passeando na corrente sanguínea e nem sempre ele chama a atenção da célula. Inclusive, no estudo lá que a gente tem, as pessoas que ingeriam o mineral quelado, ele tinha um aumento, até uma sobrecarga desse mineral a nível sanguíneo. Quer dizer, ele tinha uma tendência a se acumular no sangue. Você tomava, vamos supor que seja um magnésio quelado. E no estudo, né, o grupo de pessoas que tomava quelado tomava todo dia, diariamente, e ele teve até um excesso desse mineral a nível sanguíneo. Em relação ao que tomava ionizado, não. O nível sanguíneo manteve e o nível sérico aumentou. Esse mineral conseguiu entrar mais dentro das células. É isso que a gente tem aí na literatura para te mostrar. Pergunta do Marto. Prospecto trabalhou em farmácia e disse ter muito medo de mexer com essas coisas porque dá muita dor de cabeça. Pergunta: no geral, a contraindicação aos nossos VNCs, precisamos ter medo ou cautela ao recomendar? Olha, os VNCs são todos suplementos alimentares que nas suas formulações têm vitaminas, minerais e também extratos secos de frutas, todos eles com doses fisiológicas, doses estudadas e recomendadas pela Anvisa, doses que, na minha maneira de ver, são até homeopáticas, poderiam ser muito maiores. Eu trabalho com doses muito maiores por ser médico. Eu trabalho com doses de vitaminas e minerais muito maior e endovenoso na soroterapia ou intramuscular e não causa problema nenhum. O que causa problema, muitas vezes, é o paciente. É a pessoa que está tomando. Ele não tem problema no tireoides e ele quer tomar o tireoides. Ele já é magro e ele quer tomar o que emagrece. O rótulo fala que é 7 jatos, ele quer tomar 15. E aí dá o problema. Então, não tem contraindicação.
O que tem é o mau uso, às vezes. Isso a gente tem uma gama de experiência bem grande aí nesse sentido. O 16 aumenta o nível de testosterona no uso contínuo dele para hipertrofia. Ele vai variar o aumento ou vai manter? Especificamente para quem treina, indica o uso diário? Olha, ele vai sim, ele vai. Só que assim, não é um aumento. Você não vai falar para uma pessoa que está com a testosterona total lá de 200 que ele vai tomar o 16 e ele vai ter 800 de testosterona. Ele pode aumentar a produção sim, porque ele tem aí o precursor da testosterona, que é o zinco, o selênio, que ajuda também no LH, no GH, tá? E às vezes essa pessoa está com um hipogonadismo, às vezes essa pessoa está com hipotestosterona por falta desse mineral. E aí ele começa a suplementar esse mineral, e aí a falta não existe mais. E aí o testículo começa a fazer de novo a dose fisiológica, que é de 7 miligramas de testosterona diária. E aí essa pessoa vai ter um aumento de testosterona. Não vai ser um boom, igual uma pessoa que faz uso, por exemplo, de gel, de pomada, ou até mesmo de aplicação de testosterona. Nunca vai chegar nesse ponto. Mas ele pode causar, sim, um aumento em pessoas que têm um déficit muito grande de zinco e selênio. E às vezes ela está com a baixa testosterona exatamente por esse déficit nutricional. E aí você resolve esse déficit nutricional e a testosterona dela começa gradativamente a aumentar fisiologicamente. Eu recomendo sim o uso diário para quem treina. Recomendo sim. Uma cliente tem síndrome do ovário policístico. Devido a isso, sente falta de energia e disposição e tem resistência à insulina. O que indico para ela? O Feminile mesmo? A síndrome do ovário policístico é complicado. Ela causa vários distúrbios hormonais aí nessa pessoa. Um aumento da prolactina, um aumento do estrogênio, diminuição da progesterona. A mulher não tem mais aquele ciclo hormonal que deveria ter, 14 dias do mês com uma predominância progesterônica, 14 dias do mês com uma predominância estrogênica. Isso começa a se desregular e ela tem um mês inteiro de predominância estrogênica. Ela começa a criar barba, pelinhos na região da face, engrossamento da voz, retenção de líquido, ganho de peso, pode fazer qualquer tipo de dieta, não vai emagrecer. E aí leva à resistência insulínica. Então ela está com um combo aí. O Feminile, ele ajuda a ter uma modulação hormonal. Ele ajuda sim. Mas o que eu posso falar para você? Ovário policístico e resistência insulínica numa mulher, só suplementação não vai resolver. Vai ajudar, não vai resolver. Tem que entrar junto aí com o ginecologista, com a modulação hormonal, talvez com o uso medicamentoso, tá? Só isso não vai resolver, mas ajuda muito, ajuda. Mas, como diria meu professor da especialização, você tem uma caixa de ferramentas. O Feminile é uma das ferramentas que tem que estar lá dentro dessa caixa. Tem que ter outras. Tá? Você está dando um alicate para ela, mas também precisa dar uma fenda, precisa dar uma chave inglesa, precisa dar mais coisa para ela aí, que uma andorinha só não faz verão. Ela manda aqui, ó, conversei com meu irmão sobre ele fazer o uso do de peso com fática, que foi aquele treinamento que a gente fez a última vez, naquele protocolo, onde sim. é possível emagrecer enquanto dorme. Mas ele disse que não poderia devido à laranja-moro, pois ele faz uso de remédio contínuo para arritmia cardíaca. E a laranja-moro potencializa a desritmia. Tem fundamento? Pode sim, porque a laranja-moro acelera o metabolismo. Se o problema dele for um ataque cardíaco ou uma arritmia, não seria muito bom, não seria recomendado, não. É igual, por exemplo, essa pessoa não pode tomar nenhum suplemento que tenha cafeína. A laranja-moro vai ser a mesma coisa que cafeína para ele. Aí, para quem tem arritmia, complicou. Belferote, seja líder do seu bem-estar.